Eu só atraio relacionamentos amorosos que eu não tenho lugar. Bom, quem não tem uma amiga assim, quem já não esteve numa situação dessa, ou quem não está porque sabe que se abrir para o espaço para a vida amorosa, vai acabar estando nesse lugar de novo a primeira vez, né? Então tem as pessoas que estão com mais medo, então elas ficam receosas, então aquelas que botam pro vambora, vamos que vamos, né? Sustenta essa ideia. Bom, a questão aqui, sem julgamentos nenhum, o objetivo desse espaço aqui é que você se sinta acolhido, mas é importante a gente ir direto ao ponto, né? É importante a gente, de fato, falar assim, poxa, peraí, ah, não, o que que eu mais escuto? Eu tô nesse relacionamento porque eu não me amo, eu tô nesse relacionamento porque eu tô procurando meu pai, eu tô nesse relacionamento porque, quando eu vejo que eu atraio mesmo, né, então, né, vambora. Bom, de fato, alguns desses pontos, eles têm muita coerência, sabe, como resultado, que é você estar nesses relacionamentos. Mas o mais importante de tudo é que existe esse vazio, entende? Tem esse vazio, não é uma coisa que você vai ficar assim, ah não, porque quando eu vejo eu quero consertar especificamente isso aqui nele. Não tem a ver com isso. Tem a ver sempre com o seu vazio, entende? Exemplo, você quando vê atrai homens ou mulheres que têm algum tipo de vício ou são pessoas mais intolerantes, menos intolerantes, ou são pessoas extremamente apáticas, né, no sentido de ação, procrastinadores, né, ou procrastinadoras. Então, essas características do outro não tem a ver com o outro, ou seja, você atrai aquela pessoa daquela característica, não é isso, não é esse o foco. Vou te convidar a olhar de uma outra perspectiva. O que você tem que ver é que antes de você fazer esse movimento do outro, existe um filtro em você. Existe um filtro que passa pelos seus olhos. Esse filtro aqui, ó, vazio, que vem e filtra o seu olhar. Então, vazio é a dor, é a sua dor. Então, quando você se sente atraída por um procrastinador, uma pessoa que quase não faz nada, e você é a pessoa que faz tudo, dá conta de tudo e tal, não sei o que, heroína. Então, quando passa por esse filtro, você olha, se atrai por essa pessoa, isso aqui é o resultado. Resultado. Antes disso tem um vazio. Qual é o vazio? Provavelmente o seu pai, ó, seu vazio, tá? Provavelmente o seu pai era uma pessoa sem atitude, entende? Uma pessoa que não tinha compromisso. Então, sabe o homem que é casado e não te, ou a mulher, né, que é casada, e ambos, essa pessoa não te assume, ela não termina essa relação e te assume, te dá um lugar, porque provavelmente esse pai, ele não tinha um compromisso com a família, ele não tinha compromisso no trabalho, ele não tinha, sabe? A pessoa tem proativa, não fica esperando olhando pro teto, sabe? Quem sabe uma hora vai, né? Não, ele não tinha isso. Então, esse aqui é o seu vazio. Então, quando você se atrai ao seu filtro, seu olhar, você vê quem? Quem te atrai? Esse pai. Esse pai que você não resolveu. Esse pai que você não foi fazer a sua terapia, o seu processo, que não tá organizadinho, bonitinho ali, sabe? Você não tem hoje a capacidade de olhar e falar assim, não, meu pai fez isso, assim, organização, sabe? Aquela pessoa centrada, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, já sei que eu tô tratando desse jeito. Não, você tá completamente desorganizada nessa imagem desse pai. E aí essa imagem totalmente desorganizada, fica tudo embaçado e a sua mente reconhece esse vazio. A partir do momento que ela reconhece esse vazio, ela fica assim, ó, estado de alerta, vamos resolver, vamos resolver, vamos resolver. E o resolver não necessariamente é essa questão de, eu vou lá e beleza, entendi que eu tenho que resolver. Geralmente, você pode ser direcionada por esse caminho, aquelas pessoas que falam, cara, as coisas não estão batendo aqui, melhor olhar para isso. Mas, na maioria das vezes, essas pessoas, elas são atraídas, elas estão no processo para resolver aquilo quando tá assim, acabou, não tem para onde olhar. Ou seja, elas estão completamente destruídas emocionalmente, aí elas olham para isso. Aí elas vão lá e procuram psicólogo, elas procuram terapeuta, seja lá quem for, entende? Mas é sempre na dor. Infelizmente, na maioria das vezes, o ser humano só olha para o vazio, para a dor, para o problema dele, quando a situação já chegou assim num nível que tá? Um belo exemplo disso são as sofrências, né? As músicas, essas músicas de sofrência, né? Não sei uma música assim específica de sofrência, então eu não vou citar aqui, mas é importante você entender o seguinte, por que elas fazem tanto sucesso? Porque a maioria das pessoas estão nesse lugar, entende? Nesse lugar que não tem lugar.
nesse lugar que não tem respeito, nesse lugar que tem traição, nesse lugar... E aí que a gente aqui, não tô julgando você trair, não. A questão é, se você quer um lugar, e se você quer uma relação onde pra você o respeito é não trair, o respeito é você ser a primeira dama e a única, entende? Se você quer construir uma família, no sentido com essa pessoa e ter filhos e tal, cachorro, seja lá o que for, família perfeita, não existe. Você tem que entender que você precisa ter determinadas coisas e atrair uma determinada pessoa, né? Os valores, as intenções, elas precisam estar não iguais, mas elas precisam se encaixar, porque não tem como, né? Então, a gente está falando nesse contexto, nesse olhar, tá? Agora, Lícia, como eu saio, né? Essa questão, né? Como é que eu saio disso? Quando você estiver... Vou sempre indicar aqui um especialista, tá? Que tenha capacidade mesmo teórica e prática para poder te orientar. Por quê? Porque esse caminho é muito mais curto, ele é mais objetivo, ele é muito menos doloroso, porque você sozinha consigo mesma. Se até agora não deu certo, você precisa de alguém, e isso é muito importante, é o primeiro passo. Junto com essa pessoa, vocês duas, tá? Vocês duas vão alinhar todas essas caixinhas. Ai, vou levar anos para resolver. Não necessariamente, pode virar meses, pouquíssimos meses, entendeu? Basta você mesma se dizer, não, isso aqui para mim basta. Já deu, não quero mais isso. Porque se você procurar também, você pode procurar um psicólogo, por exemplo, e você pode, Lice, não quero, bateu lá no meu Instagram, vamos lá, vou fazer uma entrevista, não quero resolver isso rápido, eu quero, assim, no meu tempo, eu não quero me sentir assim, meu Deus, tem um tempo, tá passando, não, tô tranquila, tô de boa com isso, eu quero falar, eu não quero me preocupar com o tempo, então é um lugar de fala, né, a médio e longo prazo, que é o quê? Um psicólogo, né, um psicólogo, ele é capaz de te proporcionar esse tratamento de médio e longo prazo, ou seja, no seu tempo, literalmente no seu tempo, obviamente com as diretrizes do especialista, você no seu tempo, você vai organizar as caixinhas, entende? Você vai entender tudo, vai compreender, beleza, agora eu vou fazer assim. Mas, tô no limite, não aguento mais. Aí você pode ir para um processo realmente mais curto, onde você vai organizar essas caixinhas mais rápido e você vai criar um plano de ação mesmo, literalmente um plano de ação com esse especialista, tá? Terapeuta, coach, seja o que for. Você vai criar com essa pessoa. E aí, criando isso, você vai literalmente para a prática, junto com a orientação e o realinhamento dessa pessoa. Então, assim, fiz desse jeito, não deu certo, tô sentindo isso aqui ainda, tô pensando isso aqui, e aí vai lá, reorganiza e volta pro jogo. Por quê? O que é esse processo, né? O que de fato vai se resolver? Essas caixinhas aqui são esses acontecimentos na relação com pai e mãe. Então, todas as situações que você passou, você vai falar sobre elas para que você somente vai, opa, foi aqui, eu acho que o problema. Meu pai tinha esse hábito, minha mãe tinha esse hábito, meu pai nunca esteve, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, entendeu? Fui criada por tia, por vó, por sei lá quem. E aí, assim, não tem nem essas figuras, minhas figuras são essas aqui, que não deixa de ser também, mas existe esse vazio, existe esse abandono, essa rejeição. Então a gente vai direto nessa dor, entende? E quando a sua mente trouxer você junto para, né, realinhar, aí, meu amor, aí você tem aí realmente o que resolver. Você tem a erva daninha, que a gente fala, o vazio é a erva daninha. Aí a gente corta pela raiz. É um ato bem simples mesmo, corta pela raiz e você consegue construir e cultivar naquela terra que você quiser. Entende? Agora, Lícia, tem como eu já sei como eu vou me sentir amado, querido e tal. Eu vou fazer diversos procedimentos estéticos, nada contra, tá? Mas depende da sua intenção. Diversos procedimentos estéticos, vou fazer acontecer, vou comprar um monte de roupa, vou comer meus... Existe essa possibilidade para você ir, né, de tempos em tempos, vivendo essa mentira. Tem como, tá? Tem como você ir, mas vai chegar uma hora que você vai chegar literalmente no seu limite, tá? Então, como? Como que eu aprendi, Lícia, a estar nesse lugar? Nessa relação com pai e mãe, suas figuras de apoio. Alguma coisa chegou aqui nesse campo entre vocês e fez assim, cortou alguma coisa e te fez ficar, peraí, paralisado, entende? O que a gente faz num processo de tratamento, tá? A gente literalmente identifica esse corte rapidamente. O que fazia isso? O que aconteceu? Meu Deus do céu, vamos lá, vamos entender rapidinho. Identificou o corte? A gente vai lá e trata esse corte, lava esse corte, põe remédio, espera, cicatrizou, seguimos. E isso aqui não precisa levar anos, não precisa levar um monte de meses, não precisa mais. Nós estamos hoje com a ciência cada vez avançando mais,
Ou seja, a sua capacidade de pegar, ter um insight, entender e se recompor, né? Esse estilo Fênix, né? Vai, fundo do poço, quando vê, ressurge entre as cinzas, a Fênix. Isso daí é real, tá? Seu cérebro tem essa capacidade, você tem essa capacidade. Então você não precisa morrer com a síndrome de Gabriela. Você nasceu, se mantém assim, você vai morrer assim, que você não tem jeito. Todo mundo tem jeito. Só você precisa entender se você quer. Tá? Esse é o ponto principal aqui, essa é a base de todo o tratamento. Se essa pessoa não quiser, se você não quiser sair desse lugar, se você não quiser, tá tranquilo, de vez em quando eu fico mais ou menos aqui, mas depois eu me... de boa. Então não tem como, você nunca vai chegar no seu vazio e você nunca vai sair desse ciclo. Você literalmente tem que querer, parece óbvio, mas não é, tá? Muitas pessoas acham que querem, mas no fundo elas ganham muito mais nesse lugar, né? Muito mais nesse lugar de vítima, um lugar de pobre coitada, um lugar que ele não me vê, ela não me vê, ninguém me ama. Por quê? Porque esse lugar aqui de vítima é um lugar que geralmente 99,9% das pessoas que têm esse perfil, elas não evoluem, elas se mantêm no mesmo lugar. Então, você não vai ter esforço. Você só vai estar falando do outro, reclamando, se queixando, e essas pessoas que estão ouvindo, elas estão ouvindo o outro, entende? Mas vai chegar alguma hora, em algum momento dessas conversas, que algum amigo, alguma pessoa fala, ué, mas por que você não para de sair com essa pessoa? Por que você não bloqueia? Por que você não vai procurar ajuda? Aí provavelmente essa pessoa você vai cortar o laço com ela. Por quê? Porque ela não reforça o seu vitimismo. Ela não reforça esse seu lado, não, tô ganhando mais aqui. Isso aqui, ó, é inconsciente, tá? Esse processo. Mas em algum dado momento essa pessoa percebe que é muito mais confortável ficar nesse lugar de não fazer, culpar o outro, todo mundo é culpado, porque não precisa evoluir, ela pode se manter no mesmo lugar. Aqui, ó, bem baixo, tá? Uma pessoa que não tem um padrão de vítima, ela procura o quê? Evoluir, subir. Literalmente, ela quer subir outras escadas. Ela fala, não, eu não mereço isso. Não, eu mereço aprender a me amar. Não, minha autoestima, eu não mereço. Então ela vai, eu mereço isso, eu mereço estar aqui, eu mereço fazer esse salário, eu mereço morar nesse lugar, eu mereço ter essa pessoa ao meu lado, se eu quiser ter filhos, se eu quiser o que for, ela vai subindo. Pessoas com padrão de vítima, elas permanecem aqui, porque aqui é mais fácil. Aqui dá menos trabalho. Lisa, quem tá aqui sofre muito. Não. Comparado a essa pessoa aqui é um sofrimento que essa pessoa aqui também passou. A diferença é que ela tá passando, ó, um monte de friozinhos na barriga, coisas que ela talvez nunca fez aqui, ó. Ela tá literalmente encarando, ela tá encarando todos os medos, todas as coisas dela para poder o quê? Não vivenciar mais essa sensação. Sensação de rejeição, de abandono, de não ter um lugar, entende? De não conseguir falar, de todas as datas comemorativas ela tá lá esperando, olhando pro teto. Entende? Não, dia 31 pro dia 1º você não pode estar com essa pessoa, mas talvez no dia 3, 4, 10, quem sabe, né? Dia 24 e dia 25 você não pode estar com essa pessoa. Ah, mas quem sabe talvez dia 30, né? Talvez dia 29, né? Então, isso aqui essa pessoa não quer mais, mas essa pessoa quer porque é mais confortável. É mais confortável estar nesse lugar aqui.